Tem uma história muito interessante que está repercutindo bastante. Um homem de 57 anos recebeu um coração de um porco geneticamente modificado num transplante nos Estados Unidos. A cirurgia foi no fim de semana e o paciente está bem. O David Bennett tinha uma doença cardíaca terminal e o órgão do animal era a única opção disponível. Ele foi considerado inelegível para um transplante de coração convencional ou uma bomba de coração artificial depois de várias revisões dos registros médicos. A Agência Reguladora de Saúde dos Estados Unidos, que é tipo a Anvisa, autorizou a cirurgia no ano passado. Doutor, é muito curioso, essa cirurgia é muito curiosa, é coisa que a gente vê só em filmes, em séries americanas principalmente, essas coisas que só acontecem praticamente nisso. Como que funciona esse tipo de transplante? É viável realmente? Pelo que a gente conseguiu ver, parece ser, né? Muriel, é o seguinte, existe um grande desafio ao transplante de alguns órgãos referentes aos doadores. Então, por exemplo, para você realizar um transplante de coração, é necessário que você tenha um doador e, no caso, uma pessoa que tenha passado pela situação de morte encefálica. Além disso, precisa existir a compatibilidade tanto de tamanho como também de compatibilidade imunológica. Quando você tem um problema com a fila e você tem um paciente que necessita do órgão e sem outras alternativas, se a gente não tiver algo como isso que a ciência vem oferecer agora, esse paciente estaria numa situação extremamente delicada e, obviamente, seria muito fácil a gente imaginar que o óbito estaria por perto. O ano passado, nós comentamos, inclusive, aqui no quadro Correspondente Médico, de um transplante de rim, feito, no caso, no indivíduo que estava em morte encefálica, a partir também de um animal, mostrando a sua eficiência. E aqui a gente está vendo um passo além da própria ciência. Então, a aplicação de um órgão, de um animal em um ser humano geneticamente modificado, o que obviamente favorece a redução da resposta imunológica para que ele tenha a sua vida restabelecida, Muriel. Doutor, e essa cirurgia ela foi feita há 3 dias. O paciente está bem por enquanto. Quais devem ser os próximos procedimentos médicos que ele deve passar a partir de agora? Bom, Muriel, esse paciente vai passar por um processo de cuidado pós-operatório tradicional, como se faz com qualquer cirurgia, prestando atenção em fatores hemodinâmicos, ou seja, no funcionamento do coração, referente à perfusão de todos os órgãos, ou seja, se a bomba instalada no seu corpo está funcionando de forma adequada e, principalmente, como vai ser a resposta imunológica dele a esse transplante feito a partir de um animal. É lógico que drogas imunossupressoras estão sendo utilizadas para que essa resposta imunológica seja o mínimo possível e não vem interferir na qualidade desse órgão implantado, mas acaba sendo, na verdade, essa grande preocupação que a gente tem pela frente. E o próprio tempo vai dizer para a gente, na verdade, se esse procedimento foi de fato um sucesso ou não. A tendência, se for um sucesso, é que ele continue com esse órgão até o fim da vida. Sim, e isso, na verdade, representa um grande passo para a humanidade quando a gente fala de transplante de órgãos, principalmente transplante de coração, sendo que a gente tem uma fonte única possível até agora, que é a própria doação entre seres humanos. Pois é. São órgãos similares, doutor, o do porco, por exemplo, e o do humano? Do ponto de vista biológico, são extremamente parecidos e isso faz com que, na verdade, essa bomba possa ser, então, transplantada de um organismo para outro organismo. O grande desafio aqui, Muriel, é a resposta imunológica. Por exemplo, se eu pego um animal em que, na verdade, não tem essa modificação genética e faço um transplante, a resposta imunológica é tão grave que, nas primeiras horas, o coração pode até funcionar e dar uma resposta hemodinâmica satisfatória. Quando eu falo hemodinâmica, é o coração funcionar como bomba e levar sangue para todo o corpo. Mas você pode imaginar que você vai ter uma resposta inflamatória aguda muito importante, inviabilizando a existência do órgão. Perfeito, então precisou ser geneticamente modificado para validar mesmo isso. Exato. Agora, eu trago até uma informação que, segundo o governo brasileiro, até o fim do ano passado, mais de 50 mil pessoas estavam naquela lista de espera por transplantes no país. Doutor, essa técnica, ela pode ser um novo caminho para aumentar as chances de sobrevivência de pacientes nessa situação, aqui no Brasil também, nos Estados Unidos, em vários países do mundo? Sim, isso pode representar um avanço, uma vez que nós temos, na verdade, um gargalo, né? Que acaba sendo o processo de doação, uma vez que a própria técnica cirúrgica já está bastante adiantada. Lembrando que o primeiro transplante de órgãos foi feito, no caso de coração, por Christian Barnard, na África do Sul, no século passado. Então, assim, a gente, apesar de todo o avanço de técnica operatória, da própria cirurgia cardíaca, de drogas imunossupressoras, nós temos aí o desafio da quantidade de órgãos viáveis para doação frente à fila de pacientes que esperam.
Então, esse passo, na verdade, acaba sendo algo extremamente importante, porque a gente consegue, com isso, combater o problema da fila de espera, Muriel.